Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu vou atender aqui com muita felicidade o pedido de um ex-cliente meu sobre um artigo que eu publiquei há muito tempo atrás, há muito tempo, sim, acho que alguns, talvez um ano atrás, sobre o poder da autodeterminação. Só que hoje eu vou fazer uma pegada um pouco diferente aqui. Eu acabei de publicar o artigo na qual eu falo de novo da autodeterminação, só que sob uma perspectiva da terapia da autodeterminação, que é uma terapia breve que eu utilizo dentro dos meus processos de terapia cognitiva comportamental. Então eu fiz hoje um artigo muito bacana, muito bem detalhado sobre o que é a terapia da autodeterminação e como esse processo, como a autodeterminação traz resultados duradouros, como ela realmente pode mexer com você, principalmente para aqueles que estão buscando aí meio que se reencontrar, se reorganizar, redefinir a rota da própria vida, dos propósitos, dos objetivos, ou que está meio perdido aí diante de tanta mudança, cobrança, esse mundo tão ruidoso. Então é um artigo bem bacana que eu publiquei hoje, está lá no meu blog, está lá no LinkedIn. O título é A Teoria da a teoria A Terapia da Autodeterminação na Prática, tá? E esse vídeo aqui, em resumo, é um resumo desse artigo, tá? Claro que os vídeos eu nunca consigo atingir a profundidade dos artigos, por isso meus artigos tendem sempre a ser um pouco extensos. Praticamente cada artigo meu é um e-book, são 20, normalmente 15, 20 páginas, mas são fundamentados, são estruturados. Então ali tem ciência, tem pesquisa, e esse vídeo é sobre isso. Antes de começar o vídeo, primeiro, Carlos, obrigado por essa dica aí para eu fazer esse vídeo hoje. Peço desculpas, realmente eu não sei por que que eu não gravei um vídeo sobre autodeterminação, foi uma falha minha. Mas eu também quero aí, algumas pessoas me falaram que tem três últimos vídeos meus ali dessa linha que eu estou escrevendo sobre as curiosidades da mente e comportamento. Inclusive o meu hoje está atrasado, porque infelizmente tive um compromisso de manhã, mas eu vou publicar ainda hoje, que é as curiosidades da mente e comportamento. Três vídeos meus apresentaram problemas na imagem. Tá? A imagem, em determinado momento, ela começa a ficar ela perde o sincronismo com a voz, com o que eu estou falando ali. Eu realmente sou culpado disso. Eu fiz um teste de aumentar ali os quadros por segundo. Eu passei, eu tentei utilizar 60 quadros por segundo, que é o FPS ali, para melhorar a dinâmica aqui, mas por algum motivo o YouTube não está aceitando. Ele aceita uma parte e outra parte ele não aceita. Eu consegui recuperar dois vídeos que consegui meio que sincronizar os dois vídeos. Um eu não consegui. Como eu gravei nesse padrão com 60 quadros por segundo, eu vou ter que regravar esse vídeo. Então, em algum momento da semana, eu regravo esse vídeo e subo ele novamente lá. Dá para assistir todos eles, tá? Só que a imagem, um dos vídeos, a imagem perde o sincronismo e a imagem fica lenta, assim, ó, fica desse jeito, assim. Mas o que importa, que é o conteúdo ali, tá perfeito, tá? Então, muito obrigado por terem me avisado sobre isso. Eu não tinha prestado atenção e eu vou voltar a gravar a 30 quadros até eu tentar arranjar um mecanismo aí para poder conseguir subir no YouTube sem que eu tenha essa problemática. Beleza, pessoal? Então vamos aqui falar da terapia da autodeterminação. A terapia da autodeterminação vem da teoria da autodeterminação, que foi ali Richter Ryan e Edward Dance, que são dois pesquisadores comportamentais, dois pesquisadores neurocientíficos e comportamentais, ali da Universidade de Rochester. Eles desenvolveram essa teoria já há alguns anos atrás, e eles fundamentam a teoria da autodeterminação sobre princípios que, para mim, são princípios muito caros nas minhas terapias, que tem muito a ver com o eu, na verdade, o ser eu. Assim que eu lançar meu novo livro, vocês vão ver que eu estou fazendo uma trilogia, que são 3 livros que eu falo sobre uma provocação sobre
a relação do ser humano hoje no mundo moderno. E esses livros eu estou usando muito essa perspectiva do ser eu justamente para conseguir vocês entenderem o ser e o eu. E esses dois pesquisadores, ele na teoria da autodeterminação, eles usam essa perspectiva. Claro, não da maneira que eu estou usando, mas eles se preocupam com isso. E é onde eles se baseiam a autodeterminação pelas necessidades básicas do ser, que é como eu chamo. Ele chama aqui de motivação intrínseca, e eu como terapeuta, como desenvolvedor comportamental, eu uso uma teoria que é a partir das necessidades básicas do ser, que é as necessidades que têm a ver com o eu, que é eu ser amado, admirado, respeitado, pertencente, responsável. Ou seja, são todas as necessidades que tem a ver com os princípios, com a essência do próprio eu, é a formação identitária do próprio eu, aquilo que foi atendido e aquilo que precisa ser atendido na história. Quem leu meu livro Mapa do Território, Território é Você, eu falo isso muito, eu repito isso muito na segunda parte do livro, da importância de entender o impacto dessas necessidades básicas do ser durante a vida, durante nosso crescimento como ser humano. E a teoria da autodeterminação, ela parte dessa questão muito da motivação intrínseca, daquilo que nos move, e ela parte desse princípio. Então, por isso que eu adotei essa teoria como terapia. Então, ela é parte do processo terapêutico meu como uma das essências, uma das terapias que eu incluo dentro do meu pacote quando eu vou atender os meus clientes, seja no processo de coaching, ou seja, um processo de terapia cognitivo-comportamental, ou enfim, qualquer processo, mesmo ali quando eu faço os trabalhos ali que eu chamo de constelação, mas eu atribuo porque é um formato criado por mim, que é a constelação psíquica sistêmica, que é totalmente diferente de qualquer princípio da teoria sistêmica de campo. É uma maneira que eu construo as constelações a partir de uma análise psíquica sobre o que o cliente está olhando. Então, eu me identifiquei muito com o estudo, com a pesquisa desses dois cientistas, e eu adotei ela para dentro da terapia. E por isso que eu chamo uso o TAD como a terapia de autodeterminação. E tem tudo a ver, tá? Bom, o que dentro do princípio da terapia, a gente tem que entender o que leva as pessoas a perder a sua determinação, a perder o seu foco, o seu direcionamento, para onde ele vai, para onde ele está construindo essa caminhada. E aí, claro, você pode partir ali de algumas questões. Eu fiz aqui um resuminho, porque o artigo ele é longo, ele tem acho que 15 páginas, então para eu não me perder e não estender muito, eu tentar aqui controlar o tempo, tá? Então a gente parte ali, eu parto o artigo para vocês entenderem primeiro, por que as pessoas desistem dos projetos? Por que elas não conseguem alcançar, chegar lá na onde ela precisa chegar, na onde ela deseja chegar? E aí tem os fatores psíquicos normais, que é o que acompanha o nosso dia a dia, que é a maneira como nós somos afetados pelo mundo que nós mesmos criamos. Sempre lembrando que o mundo não é como ele é, o mundo é como nós criamos ele, a forma que nós interpretamos o que está acontecendo, aquilo que está fora de nós. Então você tem ali princípios como a ideia da zona de conforto. Eu tenho um vídeo, acho que deve estar entre os 20 e 30 primeiros vídeos que eu gravei nesse canal, que eu falo especificamente da zona de conforto. Por que nós caímos, nós entramos na zona de conforto? Eu também tenho artigos, eu tenho mais de um artigo que eu falo sobre isso. Mas a ideia da zona de conforto é sempre você manter a sua vida dentro de um princípio de segurança, você não querer arriscar, você não querer dar um passo que possa te levar a um risco, a uma dúvida. Por quê? Porque provavelmente nós tendemos sempre a ficar na zona de conforto e sempre nos amedrontamos com aquilo que é diferente ou buscar coisas novas, porque nós vamos nos acostumando a viver um mundo meio que idiotizado. Eu sempre uso essa palavra, parece pesada, mas é uma maneira de tocar o seu coração. Por que a gente idiotiza? Porque a gente não busca transformar o mundo, reconhecer algo, explorar a nossa capacidade, encarar aquilo que nós podemos fazer,
olhar para frente e falar assim, cara, eu sou isso, beleza, então eu preciso existir de novo, agora por um processo existencial, para que eu possa ir mais distante, ir além. Isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. Eu já cheguei no meu patamar, agora eu preciso sempre ter um degrau a mais. O problema, pessoal, aqui vem um paradoxo complexo que levaria. No meu livro eu explico isso, tá? No mapa no território eu deixo bem claro o que é isso. Mas aqui falando com vocês aqui, é um paradoxo bem complexo que levaria dias, mas eu vou tentar resumir. O ser humano, ele faz tudo o que ele faz é para ter ganho. O ser humano precisa ganhar, ele precisa ver que ele vai ter vantagem. E o ganho é o que vai gerar o prazer. Inclusive, eu fiz um videozinho recente sobre isso. E é esse prazer que vai nos dar essa potência de agir, essa vontade de ser, essa vontade de potência que a gente constrói para que a gente acorde, para que a gente tenha ânimo e acompanhe esse dia a dia. O problema é que nesse processo de ganho que a gente também vai se habituando para que a gente não se torne um aventureiro. Então, nosso próprio cérebro, nossa própria mente, ela vai estabelecendo crenças limitantes, aonde a gente vai se resguardando para a gente também não transformar a nossa vida numa aventura sem fim. Ou seja, é sempre buscando algo numa velocidade onde aquilo vai agregando valor para você. Só que dependendo do mundo que você vive, as pessoas, as relações sociais que você tem, o convívio, as pessoas que estão do seu lado, a maneira que você foi criada, a perspectiva da estrutura familiar, a estrutura sistêmica familiar, toda essa perspectiva, toda essa estrutura é o que vai ditar a você a velocidade que você vai fazendo essas mudanças. Então a zona de conforto, ela tem uma característica muito a ver com essa velocidade, com essa vontade de ir mais adiante, com essa vontade de sempre estar se perguntando, nesse momento, eu realmente estou tendo ganhos ou eu estou deixando de ganhar? Essa pergunta, ela é fatal para a nossa vida. Eu estou ganhando ou estou deixando de ganhar? Não perdendo, porque o perdendo você nunca vai ter. Porque você sempre está ganhando e sempre vai vir ali uma parte que fica orientando nossa estratégia de vida, que fica aqui no nosso córtex pré-frontal, vai dizer, não, mas tá bom, não, mas nós fizemos isso, estamos nesse rumo por causa disso, por causa daquilo, ou seja, sempre vai justificar. Mas quando nós perguntamos para nós mesmos se a gente está deixando de ganhar, a gente vê uma outra perspectiva do que a gente poderia ganhar nesse momento. Quando eu falo ganho, o ganho não é financeiro, é o ganho de intelecto, de proposta de vida, de propósito, de objetivo, de sonho, de vontade. É aquilo que vai te engrandecer, te tornar pessoa melhor, uma pessoa potente com a vida, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa capaz de perceber e reconhecer que o mundo é de possibilidades. E quanto mais nós infringimos esse limite da zona de conforto e nos perguntamos o que eu estou deixando de ganhar e perceber que realmente eu poderia estar ganhando mais, eu poderia estar mais potente. Quanto mais a gente fazer isso e desafiar a nossa estrutura de pensar e de vida, a gente vai se movendo da zona de conforto. Ao mesmo tempo, nós vamos ampliando a nossa capacidade de perceber o mundo. A gente vai quebrar as nossas bolhas, aquele mundinho medíocre, idiota que a gente vive. Beleza, pessoal? Então a zona de conforto tem muito a ver com essa perspectiva. Todos nós temos uma chance de sempre ir além. Agora, a gente precisa existir e aí buscar a essência desse existir, desse ser. Então, a terapia da autodeterminação, pelo princípio da teoria, ela enfoca nisso. Ao mesmo tempo, é uma tendência de você deixar de olhar para o outro e passar a olhar para você. Ah, Marcelo, mas aí há um ato de egocentrismo? De maneira alguma. É você fortalecer você. O outro é importante. Aliás, você só existe na função do outro. Mas quando você deixa de preocupar com o outro como reflexo do seu espelho e fala assim, deixa eu construir o meu eu, a minha potência de ser, a partir daquilo que faz vontade, aquilo que são as minhas próprias vontades. Então, isso também é um processo da terapia de autodeterminação. Dificuldades de voar mais longe, que aí tem a ver com medo, com insegurança e vulnerabilidade. Também tem um vídeo que eu falo de vulnerabilidade,
que é muito bacana esse vídeo, inclusive tem alguns artigos que eu falo disso, que é também a terapia da autoanimação, ela busca justamente romper isso. Por quê? Porque ela é provocativa, ela provoca você, ela faz você meio que se olhar e falar, cara, realmente eu podia ser mais, mas ela incomoda. E é um incômodo que nem sempre eu posso, dependendo do momento que eu estou numa terapia comportamental, de desenvolvimento comportamental, cognitivo comportamental, e com quem eu estou falando e qual é o tema que eu estou tratando, eu não consigo introduzir a teoria da autodeterminação dentro de um processo terapêutico. Por quê? Porque senão eu teria que provocar e talvez aquele momento a provocação não é cabível. Apesar que a provocação ela é sempre válida, mas tem que ali dosar a que mundo, que direção você está dando. Por quê? Porque o processo de terapia pela autodeterminação, ela é provocativa do começo ao fim. Provocativa ao ponto do cliente ficar meio, em alguns momentos, até meio estressado ali com o terapeuta. Então, por quê? Porque ele vai te provocar mesmo. Ele vai tentar colocar você no seu lugar e falar assim, caraca, o que eu estou fazendo comigo? Outra questão que vai ser, que é muito cobrada é se que é também uma tendência nossa de buscar caminhos mais fáceis. Então, como ela é um processo provocativo, você sempre vai estar sendo perguntado: por que você está escolhendo esse caminho? Por que essa possibilidade? Por que não outras possibilidades? E você mesmo encontrando isso de você. E a outra pessoas que têm dificuldade de realizar seus sonhos ou dificuldade de sonhar ou reconhecer aquilo que pertence a ela, a vontade que pertence a ela, também é um processo que vai ajudar. Por quê? Porque esse é um outro problema que nós temos hoje, nesse mundo que a gente vive. A gente está tão repleto de informações, de ruídos, de redes sociais, que a gente perde um pouco a realidade dos nossos próprios sonhos, da nossa própria capacidade de ver a vida, daquilo que pertence a nós. A gente tá olhando tanto para as outras pessoas, para o mundo das outras pessoas, que a gente está esquecendo um pouco de nós. Inclusive, a gente está suprindo, ou suprindo, não digo, talvez a palavra errada, suprimindo a nossa própria essência de ser. Olha que loucura! Nossos próprios princípios, nosso próprio modo de ver a vida, a gente está suprimindo isso por causa do mundo que está fora, como se esse mundo fora fosse uma normalização, e não é. Esse número lá fora é simplesmente fonte de pessoas que ganham dinheiro impondo regras para nós. E a gente, pessoas que são desinformadas, que não buscam o saber, que não sai, que vive na zona de conforto, tende a cair nessas armadilhas e achando que essas características que são expostas para nós são as regras, e não são as regras. A regra quem faz somos nós, porque é nossa essência, nossos princípios. Bom, chegando, um princípio básico da autodeterminação é justamente discutir esses temas, essa estruturação, para você conseguir não cair na procrastinação. Procrastinação tem a ver com falta de motivação intrínseca, ausência de autonomicidade, ou seja, você ser ausente de você mesmo, o medo do fracasso, a insegurança do fracasso, a falta de apoio, de reconhecimento, pertencimento, de ser admirado, de ser respeitado, de ser desafiado, a dificuldade de identificar o que pertence a você, o que pertence a outro, e a própria busca, o vício que é desse mundo imediatista de tentar encontrar recompensas imediatas, né? Tentar sempre suprir a nossa falta, o nosso vazio existencial por conquistas ralas, conquistas frágeis, conquistas banais. É a plenitude do viver pelo ter e não pelo ser. Então, o princípio todo de uma terapia da autodeterminação é você não chegar à procrastinação. Porque a procrastinação ela é onde você ali entra no estado que eu digo, com todo respeito aos que estão procrastinando, como eu procrastinei aí por questões pessoais, por 2 anos em seguida, e tento desculpas todos os dias da minha procrastinação. Então eu não estou aqui querendo ofender vocês, porque eu estaria me ofendendo da mesma maneira. Mas a procrastinação ela é a representação máxima do ser vegetal,
do ser que vive em bolha, do ser que vive lá do WhatsApp, do ser que vive da idiotização, do ser que vive da banalidade, da normalização da banalidade humana. Esse é o caminho que a procrastinação cria em nós. Beleza, pessoal? Até aqui? Bom, mas o que é a motivação da autodeterminação? Ela é aquilo que eu chamo de motivação autêntica. Por quê? Porque ela parte de 3 princípios da psicologia fundamental, que é autonomia, competência e as relações humanas. São 3 princípios fundamentais que parte o TAD, que é a teoria da autodeterminação. Bom, o que é autonomia? É você ser, é o ser eu, ou seja, é a sua identidade, é você sendo a partir dos seus princípios, é você sendo, construindo essas personas que movimenta você, que faz você, que representa você aos momentos da vida, é você dar forma a esse ser a partir daquilo que pertence a você e não pertence a outro ou ao desejo do outro ou à vontade daquilo que você acha. Na terapia da autodeterminação não existe achismo. É foco, objetivo e propósito. É sempre direcionamento. Dentro da formação dessa terapia é autonomia, é a competência. Ou seja, você vai ter que tirar sua bunda da cadeira e correr atrás. Então é sempre um processo existencial. Eu existo, eu quero isso, isso me pertence. Isso é a minha representação como ser. Beleza? Então, quem você é? Eu sou essa pessoa. Então, para eu construir essa pessoa, agora eu vou buscar as essências necessárias dela. É por isso que meu segundo livro chama o Mapa, né? Território, território é você. É justamente você que vai construir o território para aquilo da maneira que você quer ser representada. E as relações humanas, que é a base de qualquer evolução do ser. Ou seja, está na relação. Nós só construímos a realidade da vida a partir das relações humanas. Relações humanas não é relações de bolhas. Relações humanas é a convivência de pessoas na sua pluralidade, na sua diversidade e não na sua igualdade. Pessoas iguais pensam coisas iguais. E essa não é a ideia das relações humanas. Relações humanas são diversificar, você pluralizar as suas relações. Viver, conviver, estar sempre presente de pessoas que pensam diferente de você. Então, essa é a base da teoria da autodeterminação. Bom, pessoal, e aí você fala, mas e isso eu posso aplicar aonde? Você pode aplicar dentro da sua vida, desculpa, garganta seca. Aliás, tá friozinho hoje, né? Bom, você pode aplicar isso tanto na sua vida, como você pode aplicar isso dentro de uma equipe na empresa. Imagina você construir um ambiente que é onde você cria aquela posição de diretor da felicidade na empresa, né? Que é o chefe happiness officer, que é o representante ali de manter, de prospectar a felicidade sob a perspectiva da alegria, de gostar, de amar, de estar à vontade daquilo que faz. Então, a gente pode, por exemplo, um líder pode fomentar para desenvolver essa autonomia, vamos lembrar sempre, autonomia, competência e relações sociais. A base da psicologia fundamental dentro da terapia da autodeterminação. Então, dentro da empresa, fomentar a autonomia, ou seja, reconhecer a importância de cada pessoa que faz parte da sua equipe e dar a eles a autonomia de tomar as decisões, a autonomia deles saberem, serem responsáveis pelo que ele faz. Pessoal, vocês não têm ideia quanto faz diferença quando você reconhece no funcionário a sua responsabilidade, quando você faz ele entender que ele não é só parte da equipe, que a empresa só existe também por causa dele, que o produto entregue também é por causa dele, que a empresa só consegue criar o salário e pagar todos também por causa dele. E a partir dessa visão sistêmica dentro das organizações, dentro de um clima organizacional, introduzir isso na cultura organizacional, você ajuda a prospectar autonomia. É você
desenforcar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas enfim, desenforcar, ou seja, se tirar a corda do pescoço de um líder, de um gestor, e fazer com que aquela equipe receba por aquilo que merece fazer, ou seja, por aquilo que eles foram contratados. Quando você fomenta a autonomia, você está aplicando o TAD dentro da empresa. Quando você define metas para sua equipe, para pessoas, para que elas possam estabelecer estratégias para lidar com as suas metas, também é uma maneira de aplicar o TAD dentro da empresa. Quando você faz uma cultura de feedback, auto-feedback e o feedback construtivo, eu nunca gosto desse feedback construtivo que parece que, quando você fala feedback construtivo, parece que você tem que tratar a pessoa como uma criança que ele vai ser, nossa, ele vai chorar para o feedback real. Não, o feedback tem que ser realista. A maneira como você faz o feedback que é o segredo do negócio. Eu tenho um vídeo específico e um artigo muito bacana que eu falo sobre feedback. Muito legal. Assista que ele aliás, é uma videoaula, não é nem um vídeo, é uma videoaula sobre feedback. Assista que eu tenho certeza que você vai gostar. O feedback construtivo, o que é construtivo? O feedback em si, quando você tem uma política dentro de uma cultura organizacional com o princípio em dar e receber feedback, você também está aplicando o TAD. Por quê? Porque você está ali de uma maneira ou outra forçando a competência. Quando você estimula o desenvolvimento das habilidades, ou seja, você dá oportunidade para o seu equipe aprender, participar de treinamento, participar de workshop, criar workshops internos, criar treinamentos internos, criar grupos de discussões. Ou seja, tudo isso também você está aplicando o TAD dentro da empresa. Quando você faz as pessoas entenderem que o poder de uma empresa está nas relações, ou seja, um ambiente colaborativo, onde as pessoas podem também ajudar sem concorrer uma pessoa ou outra, compartilhar conhecimento, compartilhar estratégia, ter reuniões sobre isso, ter encontros para falar sobre como alcançou, o que foi que deu certo, por quê, qual caminho foi tomado. Essas construções de conhecimento colaborativo também ter, porque sempre autonomia, competência e relacionamentos sociais. Reconhecer o progresso e as conquistas. Essa forma essa forma extrínseca de você reconhecer e, de alguma maneira, manifestar esse reconhecimento também é uma maneira motivacional. A única vírgula que eu deixo aqui na questão do reconhecer o progresso e as conquistas é que toda conquista reconhecida, quando você vai reconhecer uma pessoa da sua equipe pelo feito dela, faça isso por algo que ela realmente esteja fazendo em especial, para que esses reconhecimentos não se tornem uma... Desculpe a palavra aqui, mas eu vou usar aqui bem o linguajar mais babaca possível. Mas a pessoa fica bem sem vergonha quando ela começa a receber muitos reconhecimentos. Então, saiba definir e a hora de reconhecer para você não fazer ali o papel do, entre aspas, aqui do vira-lata, né? Que ele sabe exatamente a carinha que ele faz, a hora que ele conquista o que ele quer e a hora que ele quer pedir outro, o que ele quer, que ele está precisando de algo mais, ele vai fazer exatamente aquilo para conquistar outro prêmio. Então, não faça da sua organização um clima vira-lata. Ou seja, reconheça as pessoas quando elas têm mérito suficiente para demonstrar um grande diferencial. Encorajar as pessoas para uma busca de significado no trabalho. Isso é uma das coisas mais lindas que eu faço nas empresas, que eu tive a oportunidade desses anos de compartilhar como consultoria ou como treinamento das empresas, que é justamente fazer as pessoas entender o significado do trabalho, ou seja, elas se sentirem realmente pertencentes, elas se sentirem parte de uma equipe, responsáveis, se sentir altruístas, se sentir capazes, se sentir úteis. Eu acho que é essa a grande palavra. Quando você faz isso, você também está usando a terapia de autodeterminação. Bom, e a psicologia comportamental? O que tem dentro do TAD da psicologia comportamental? Tem o autoconhecimento, que é a base fundamental do ser humano se movimentar. Você tira uma pessoa da procrastinação quando você faz essa pessoa perceber o mundo que ela criou para ela e o mundo que ela pode criar para ela. Existe um hiato dessas duas passagens.
O mundo que ela criou para ela leva a pessoa a se estagnar. O mundo que ela pode criar leva a pessoa a se mover. Então, se você usar o TAD, você fala assim, mas o que tem na psicologia comportamental? Justamente esse autoconhecimento, essa capacidade de perceber novos limites, novos propósitos, novas direções. Bom, que mais? O que você usa também para você falar assim, caraca, o que eu posso, o que o TAD tem a ver com as estratégias de vida? O TAD parte do princípio sempre. Você vai ver no meu artigo, tá lá, metade dele é explicando isso. É sempre uma estratégia com eficaz. É sempre uma estratégia eficaz. Nunca esqueça disso. Para você implantar, desenvolver uma terapia de autodeterminação, você tem que considerar que é uma abordagem gradual, é uma abordagem persistente, é uma abordagem autônoma e é uma abordagem de celebração. Então, se você for buscar isso, implantar isso dentro da sua empresa, sempre, ou você for buscar uma terapia que use a teoria da autodeterminação, o fundamento dela como terapia é uma abordagem gradual, persistente, autônoma e que você consiga celebrar. Marcelo, traduz isso para mim. Por que abordagem gradual? E aqui eu tenho 500 mil exemplos, tá? De práticos aqui nos processos de terapia, de coaching, enfim, de constelação, de hipnoterapia, enfim, de transpessoal, enfim, todos os trabalhos que eu fiz. Você nunca muda a pessoa, primeiro você não muda a pessoa ela vai se ressignificando, ela vai dando novas importâncias, novos conhecimentos, ela vai sobrepondo aquilo que ela já é para se tornar a pessoa cada vez melhor. Bom, o que é uma abordagem gradual? Então imagina o seguinte, princípio básico, a pessoa fala assim, caraca, eu vou começar a fazer uma academia. Vou começar a ir para academia, eu vou começar, que está na moda, vou começar, mas por que você quer ir? Ah, porque eu quero ficar com aquele corpão, nossa senhora, eu quero chamar atenção. E, cara, se for com essa ideia, esquece. Esquece. Por quê? Primeiro, você tem que ter um propósito de verdade. Porque se você vai com uma intenção e essa intenção não é atingida, você vai desistir do seu propósito. Ou seja, do seu pseudo-propósito. Então, se você quer ir para uma academia, você tem que relacionar como propósito não o que o outro deseja de você, não o que você tem para se mostrar como estado de ter, mas é algo maior que você. Por exemplo, eu quero viver mais porque eu quero viver melhor com meus filhos. Eu quero ter mais saúde. Eu quero me cuidar para que eu possa viver uma vida plena ao lado de pessoas que eu amo. Isso é uma relação que tem a ver com o seu eu, que tem a ver com a sua vontade. É muito mais do que uma questão para os outros, para que os outros, para que você espere do outro um reconhecimento que provavelmente você não vai ter. Por isso que grande parte das abordagens de mudança não dão certo. A pessoa desiste, a pessoa abre diversas possibilidades e não conclui nenhuma, porque nela provavelmente nenhuma delas tinha o eu. Tinha o que importa para mim e não para o outro. E quando eu falo uma abordagem gradual, eu vou para academia. Beleza, vou para academia. Só que eu não vou me matar 2 meses para atingir o que eu quero, porque você vai desistir. Na primeira fratura, na primeira distensão que você tiver, você vai desistir. É um processo gradual. Cara, eu vou um passo a passo. Hoje caminhei 2 quilômetros. Poxa, amanhã 2,100. Até final do mês quero chegar a 3. Até do segundo mês quero chegar a 4. Minha meta é 6 quilômetros até o final do ano. É um processo gradual, é um processo de crescimento. Por quê? Porque aqui nós vamos cair na condição que vai motivar ali o SARA e o sistema de recompensa, 2 áreas do cérebro
fundamentais para nos motivar ao nosso propósito e tem a ver com o prazer. A cada conquista dessa, você vai sentindo prazer que você vai vendo melhorias. Você consegue enxergar as melhorias. Você consegue enxergar que você está conseguindo vencer os seus próprios desafios. Você está conseguindo ali lidar com eles de uma maneira mais maestral, uma maneira extraordinariamente linda, porque você está conquistando e está fazendo sentido para você. Mesmo que durante ali a caminhada você mude o percurso, surgem novas vontades, surgem questões mais complexas, não importa. O que importa é você ir vendo essa progressão. É a mesma coisa ler um livro. Ah, amanhã eu vou comprar um livro. Aí você vai lá na livraria e compra 30 livros. Enche a sua estante de livro. Aí você vai ler o primeiro, vai, dorme. Aí no outro dia você começa a se culpar, dorme. Aí você começa a achar que a história é chata. Ah, não, vou abrir outro livro. Esse aqui não deu certo, não gostei. Vou pro segundo livro. Ah, putz, isso aqui também, pô, só escolhi livro ruim. No final você não lê nenhum. A leitura é uma página, 2 páginas. Todo o processo de transformação, de conquista, de movimento comportamental e cognitivo é um processo gradual. Porque você tem que perceber o que você está ganhando com aquilo. E aí você vai construindo com isso hábitos. Hábitos. Você vai ressignificando hábitos ruins e construindo novos hábitos. Então é sempre um processo gradual. Persistência. Cara, putz, comecei a academia essa semana, foi legal todo dia, semana que vem. Aí surge uma viagem, putz, não vou conseguir ir. Aí o filho fica doente, poxa, eu vou conseguir ir. Ah, a esposa ficou ruim, não vou conseguir ir. Não tem problema. O problema é você persistir. Porque encalçes na vida vão surgir bilhões. Bilhões. Todos os momentos. Todos os momentos. É como você lida com os encalços. Sempre lembre que é o fundamento final da TAD, como é o fundamento final de qualquer terapia comportamental, é você se conscientizar que o mundo não é como é. O mundo é como você interpreta como ele é. O que eu quero dizer com isso? O problema existe a partir da interpretação que você dá a ele. Porque pode ser um problema irresolúvel, você não se sente capaz de resolver, ou pode ser um momento mais brilhante da sua vida, porque você acaba de lidar com o seu maior desafio. Então tudo depende da perspectiva sua com o mundo. O mundo está na sua frente, o mundo está nesse momento te afetando. Agora, como eu vou interpretar o que ele está querendo dizer para mim? Isso é o eu, é você que faz isso. Por isso, a persistência é um grande motivador. Ela se torna um grande motivador, porque é na persistência, quando você supera você mesmo, você ganha uma vontade de potência, como dizia Nietzsche, que é inigualável, que é a potência de agir lá de Spinoza, que é o seu estado pleno de falar assim, que venha esse mundo, que venha, estou gostando desse negócio, esse negócio tá fazendo sentido para mim. E aí você vai crescendo, se amadurecendo, se tornando uma pessoa potente, uma pessoa inigualável, uma pessoa diferenciada da idiotização. É isso que leva, por isso que é a abordagem gradual e persistente. Porque ela é autônoma, porque essa viagem é sua, não minha. Não é o terapeuta que vai fazer ela para você. Não é o psicólogo que vai fazer ela para você. Não é o psiquiatra que vai fazer para você, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua esposa, nem sua amante, seu marido, seu filho. É você. Você com você. Você pode pedir ajuda, sem a certeza que vai ter. O que não pode é você desistir. Então, quem faz a caminhada é você com você. E para aquilo que você e que faz sentido para você, não para outra pessoa. Se você começar um propósito e nesse propósito tiver uma terceira pessoa, esqueça. É você com você mesmo. Ser eu. Ser eu. E por fim, que é a celebração. Aproveite, comemore, sinta feliz, se permita sentir feliz. Se permita ser um ser neste momento tão egoísta que você vai comemorar sozinho isto. É seu, não é dos outros, é seu. Claro,
Você pode compartilhar a alegria, pode compartilhar a felicidade, mas acima de tudo é seu. Pertence a você. Sabe por quê? Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso no processo de terapia. Existe muitas pessoas tóxicas do nosso lado e poucas pessoas vitaminadas. Existem pessoas que conseguem, através de brincadeirinhas, aquelas falas maliciosas, aquelas falas pequenas, aquelas insinuações idiotizadas de pessoas abjetas que conseguem destruir a sua conquista. Consegue ali minar o que você está conquistando. Vai fazer você acreditar que o que você conquistou é pouco, é pequeno demais. Ah, não, mas isso é fácil, é comum. Então, não caia nessas coisas. Não caia. Viva você na sua autonomia de ser. Então, lembre-se sempre, fundamento básico, que é o TAD, uma terapia de autodeterminação, autonomia, competência e relações sociais. Essa é a parte da psique. E qual que é a estratégia? Abordagem gradual, persistência, autonomia e celebração de conquistas. Pessoal, espero que tenha gostado dessa explicação, espero que tenha feito sentido. Convido vocês a lerem o artigo, vale a pena, prometo para vocês. Ele é extenso, mas ele é bem explicativo e tudo que eu disse aqui para vocês está lá e muito mais. No mais, muito obrigado, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.